Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite, lembrando da importância que tem o conhecimento de como foi constituído o nosso planeta Terra, né? E também mostrando diferentes fases de evolução ou transformação que tudo que nos rodeia vai acontecendo. E nós estamos vivendo um momento em que essa transformação está ocorrendo de forma muito rápida, que muitos não conseguem acompanhar. Então, nós estamos num momento de transformação muito forte, como foi colocado, né? Com certeza, com a ajuda de espíritos benfeitores, para que todos nós também não vivamos apenas a transformação material, mas visando principalmente a nossa transformação íntima, que é o objetivo maior de todos nós estarmos encarnados. Então, é a grande oportunidade que nós temos de aproveitar e vivenciarmos o Evangelho, conhecendo um pouco da história, como é que isso se deu, né? Como foi dito que os povos primitivos, né, eram pessoas mais fortes e que construíram tudo que foi sendo de melhoria com a própria força pessoal. E hoje nós já temos ferramentas variadas que nos ajudam nessa construção. E cabe a nós sabermos como utilizar isso em benefício de cada um de nós. E o estudo do Evangelho da noite, eu trouxe uma página do livro Palavras da Vida Eterna, e cujo título é Combatendo a Sombra. Que sombra é essa? A sombra que existe dentro de nós, porque o objetivo maior nosso é sermos pessoas melhores. E quando nós não buscamos essa transformação de sermos pessoas melhores, nós estamos vivendo na sombra. Quem eu sou? Uma pessoa desconhecida, porque nem sequer me conheço. Como é que eu vou conseguir fazer a minha transformação? Então, é com esse objetivo, né, que nós trouxemos essa lição do livro Palavras da Vida Eterna, e que nos diz o trecho do Evangelho. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. De Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, Paulo, né, que nos convida para que possamos fazer essa transformação. E ele, que era, né, tinha um grande conhecimento, fazia parte, né, da alta administração da época, renunciou a tudo para buscar essa transformação. E nós, o que nós temos feito para que possamos trabalhar com a nossa transformação? São exemplos, né, que nos ajudam a refletir. Mas Deus, em sua bondade divina, né, quer que cada um procure fazer o melhor para si mesmo, não é para o outro. Todo benefício que fizermos, estamos fazendo a nós mesmos. Então, quando lembramos disso, nós começamos a pensar em sermos mais solidários, mais humanos, mais companheiros das pessoas e procurarmos amparar, socorrer nas necessidades, que todos nós somos espíritos necessitados. E por isso estamos aqui no planeta Terra, que é de prova e expiação, mas que está em plena evolução ou em plena transformação para ser um mundo melhor. Mas quando isto vai acontecer? Vai depender de cada um dos habitantes desse planeta Terra. Não vai existir uma varinha mágica, como temos dito. A partir de hoje, todo mundo vai ser bom. Não, isso é uma luta de cada um, uma luta interior. Aí, nós temos a seguinte reflexão:
O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Então, o convite de Paulo, né, quando nos diz da transformação, não fala da transformação material, mas da transformação interior, ou seja, dessa energia chamada pensamento, palavras, mesmo aquelas que não são emitidas, mas já é uma energia que está sendo direcionada e que nós deveríamos ter mais cuidado para que essa transformação dentro de nós, que é íntima, né? Porque ninguém consegue ler, exceto talvez alguns espíritos possam estar lendo, né, entre nossos presentes, mas nós ainda não temos essa facilidade de lermos o pensamento, ler o que o outro pensa, como ele trabalha dentro de si. A gente só consegue ver o resultado da sua ação, ou no bem ou no mal. Então, nós somos constantemente avaliados pelo que somos. Quando a gente diz pelo que somos, não é só externamente, mas principalmente internamente. Então, não há, no mundo espiritual, não há como nós nos escondermos. Ela tem uma visão clara de quem somos, de quem fomos, o que fizemos. E isto tudo, né, é muito forte quando nós começamos a fazer o estudo, né, profundamente da doutrina espírita, porque é uma doutrina que nos convida para que possamos nos melhorar, porque atendendo ao compromisso próprio que nós mesmos fizemos. Se hoje nós temos uma vida difícil, não é Deus, não é ninguém que nos quer mal, mas é uma condição que nós assinamos, vamos dizer, né? Uma carta que assinamos dizendo o que nós faríamos aqui caso conseguíssemos vencer essas dificuldades. Então, dificuldade, problemas são comuns ao nosso meio, mas mesmo diante disso, de toda dor, todo sofrimento, o convite de Paulo, ele é um alento para todos nós. Mesmo diante das nossas poucas condições, todos nós temos que trabalhar em benefício de cada um de nós. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tantas vezes abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Então, mesmo diante das adversidades, nós temos que ter essa lucidez de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Quando assim entendemos, nós vamos percebendo que a nossa condição vai sendo suavizada, porque nós não estamos mais com aquele pensamento de negatividade, não estamos enviando essa energia para nós mesmos. Então, o alívio vem de acordo com o conhecimento que temos. Então, não é conformação, não é conformar com, mas lutar em benefício de nós mesmos. Quando tivermos a clareza de que vencer essa luta vai ser uma vitória espiritual, então nós teremos mais força para chegarmos a alcançarmos essa vitória, né? E não adianta reclamar, não adianta nada de rebeldia vai resolver esse problema, ao contrário, vai aumentar ainda mais a nossa dor. Então, a dor, quem é que provoca? Nós mesmos, pela nossa incompreensão. Então, o que gera toda essa dificuldade nossa é exatamente lutarmos contra, né?
os desígnios divinos que nós nos comprometemos. Esse entendimento é fundamental para nos ajudar nessa transformação. Por que o mundo é tão diferente? É porque é na diversidade que nós vamos aprender. Já pensou se todo mundo pensasse igual, agisse da mesma forma? Não haveria evolução. E a gente vê que as coisas vão evoluindo. Nós não somos mais as mesmas pessoas de 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás. Cada ano que passa, nós vamos adquirindo experiências que vão nos ajudar ou nos prejudicar. Vai depender de nós. Como nós agimos, como temos feito, né? Aquilo que chega até nós. Então, é fundamental que a gente reflita isso todos os dias, constantemente. Eu estou trabalhando para me melhorar, para essa transformação. Transformação significa mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança na forma de agir. Ou eu sou aquela pessoa que fala, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Então, fica a critério de cada um. A oportunidade nos é dada. Por isso que diz assim, né, aqui na própria lição, que nós estamos assim há muito tempo, né, com essa proposta, mas não temos feito nada por essa mudança. E por isso que quando nós falamos que somos espírito milenar, é justamente por isso. Esses nossos vícios, né, vêm já de muitos milênios, muitos séculos, né? E eu sempre relembro uma das vezes em que eu participei da palestra, que me fez uma reflexão assim muito grande, quando eu ouvi dizer, né, pela primeira vez aqui na casa, porque eu nunca tinha ouvido dizer, que nós que estamos encarnados hoje no planeta Terra, na sua grande maioria, são aqueles em que gritava quando Jesus estava no martírio a ser condenados. Então, quem somos nós? Pessoas boas que não somos. Hoje podemos tentar querer ser melhor. Estamos nos esforçando. Estamos estudando para aprendermos e conquistarmos essa transformação, mas somente o estudo é que nos traz o esclarecimento e não é que a gente fique conformado, mas a gente começa a compreender, né, por que das lições do Evangelho de Jesus, esse convite constante que ele fazia, nos alertando para que a gente mudasse os nossos sentimentos. Então está aí, ainda estamos aqui atrasados e já sabemos, né, como foi colocado, que na época de Adão, eles foram exilados de Capela. E também já estamos tendo notícia que está havendo a preparação de um outro mundo para sermos exilados, se não fizermos essa mudança, essa melhoria dentro de nós. Aqui está difícil, mas iremos para um mundo muito mais difícil. Então, se pensarmos dessa maneira, nós vamos nos esforçar, né, para abraçar essa causa. Não é para o outro, para mim mesmo, para cada um de nós. Esse esforço, né, que devemos fazer. Estudarmos o Evangelho e não só estudar, porque palavras é muito fácil. Todo mundo pode falar, se comprometer, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, mas eu continuo fazendo coisa pior. Então, o que Jesus espera de cada um de nós? Estudo do Evangelho e a vivência do Evangelho. Que modelo é esse que nós devemos seguir? Basta olharmos a história. Quem foi Jesus? Como ele vivenciou entre as pessoas por onde ele andou? Então, é esse o modelo. Difícil? Difícil, mas nós vamos ter que aprender. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir transformar essa dureza dos sentimentos que ainda carregamos dentro de nós. Muitas vezes, né, nós conseguimos disfarçar que somos bonzinhos, mas no íntimo estamos falando, ai, por que não fui eu que fui premiado?
eu sou melhor do que fulano. Então, esse pensamento já estragou todo o sentimento de o que nós tivermos de bom dentro de nós. Então, é evitar qualquer tipo de pensamento que atrapalha não o outro, mas a nós mesmos, né? A gente sabe que o mundo de hoje é muito forte na concorrência e todo mundo quer ser melhor. Mas quem é o melhor? Aquele que se esforça, luta, trabalha incansavelmente no bem, procurando ajudar o seu próximo dentro daquilo que é o seu cotidiano, dentro do seu trabalho. Se eu sou uma dona de casa, posso também fazer essas aquisições, trabalhando com amor, tratando as pessoas com carinho, seja da família, seja do vizinho, não é criando intriga com a vizinhança, porque é muito difícil o relacionamento com a vizinhança. Então, como é que eu estou diante de tudo isso? Então, são coisas pequenas que nós devemos refletir, porque a nossa condição ainda não nos permite grandes realizações. Então, temos que começar de pequenas coisas para que possamos construir essa grandeza que queremos ser, né? Continuando, nos diz: não nos cabe a pretexto seguir o mestre, sair de chicote em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. Então, não é com a dureza, né, dos nossos corações, do nosso sentimento, mas com paciência, tolerância, mesmo aqueles irmãos que nos dificultam, que não têm simpatia conosco, é justamente com esses que nós temos que trabalhar, né? Então, é uma tarefa que, se não conhecermos bem, não conseguiremos trabalhar. E quando tivermos esse entendimento, nós vamos ver que as coisas, tudo ao nosso redor vai melhorar, porque não vai mais existir pessoas que nos desagradem. Quem desagradava era eu, pessoalmente, não o outro, mas eu consigo transferir a minha influência negativa para o outro. Eu sempre busco alguém para me desculpar, mas, na realidade, as nossas dificuldades com o próximo é muito maior do que o próximo para conosco. E quando conseguirmos refletir dessa maneira, nós vamos ter mais paciência, mais tolerância, não revidar quando as pessoas falam coisas que nos desagradam, mas silenciar como Jesus nos ensinou. Não é simples nem fácil, né? Pela minha própria experiência de vivência, porque eu sou uma professora, né? E quando eu cheguei aqui nessa casa, eu falava assim: nossa, mas os meus alunos são tão difíceis, não querem saber de estudar, não gostam de fazer isso. Queixa comum de professor. Mas daí, quando eu fiquei sabendo que professor era o que tinha grande compromisso com a multidão, aí eu falei: então eu tenho que redobrar minha paciência, né? Então é assim, existem várias profissões que estão presentes. Exatamente, você está nessa função porque você deve ao próximo, você deve à multidão. Então, o professor lida com muitas pessoas, né? E você tem que tratar todos com o mesmo carinho, com a mesma atenção. O aluno não aprende, mas eu tenho que fazer aprender. Não com chicote, gritando, isso não resolve. Então, a gente tem que ter paciência, deixar o aluno falar, saber ouvir e refletir sobre de que forma poderei ajudar esse aluno que precisa aprender, né? Ele não pode sair da escola ou não pode ir para outro nível sem o conhecimento necessário. Então, é uma tarefa, ser professor não é uma tarefa simples e fácil. Então, a partir daí, né, quando eu comecei a tomar essa consciência, mudei a minha forma de trabalhar. E hoje não tem mais aluno difícil, que não aprende, tem que ter paciência e todo mundo tem que aprender, né? E
fico assim muito feliz de ver que os alunos têm um reconhecimento quando o professor tem esse carinho, essa paciência, essa atenção, né, com os seus alunos. E assim é em todo lugar, né? E a partir disso comecei a observar, né, que o relacionamento com as pessoas, não só na escola, mas com os vizinhos, com dentro de casa, com os filhos, com o esposo, com os irmãos, foram se suavizando. Não que eu tenha deixado de ser assim o rigor, mas um rigor com amor. Não é o rigor do chicote, né? Na escola tem o que a gente dizia, rigor da palmatória. Não sei se alguém vivenciou esse momento, mas existia uma tal da palmatória. Hoje, se a gente observar assim, os alunos são muito difíceis. Aí dá aquela saudade. Puxa vida, se tivesse a palmatória, né, esses alunos talvez conseguissem ser menos, né, conversadores. No entanto, é a época. Hoje sabemos que o professor não é o único que traz a informação, como era, né, há 10, 15 anos atrás. Hoje já mudou. A informação está em todo lugar. E a prática do professor também tem que se modificar. E trabalhar intensamente no aprimoramento dos seus conhecimentos. Então, a gente vê que é conosco mesmo essa transformação. E a gente vai descobrindo, porque infelizmente é uma coisa tão simples, mas se alguém não toca os nossos corações, parece que a gente nunca está errando. Nós somos o dono da verdade e o dono da razão, mas não é desse jeito. Vamos prestar um pouquinho mais atenção nas nossas atitudes. Por que as pessoas são desagradáveis conosco? Porque eu sou desagradável com as pessoas. Então, quando eu começo a fazer essas indagações, a gente começa a perceber quem nós somos, o que precisamos fazer. Podemos criar um ambiente tranquilo, de paz, de harmonia? Depende de cada um de nós, né? É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se compraz. Então, aqui é exatamente o que nós comentávamos, né? Jesus, mesmo diante de conhecer todo o nosso íntimo, ele jamais usou a força, ou ele jamais contradiz tudo que nós fizemos, ao contrário, aí que ele tratava com mais amorosidade, né? Para ver se tocava os corações das pessoas, os sentimentos das pessoas. Então, é fundamental que a gente reflita como Jesus ainda continua nos tratando, dando-nos oportunidade para que possamos nos soerguermos, sairmos dessa condição. Ele torce por nós a cada dia, a cada momento, a cada minuto, pela nossa vitória e pela nossa melhora. É tudo que Ele quer de cada um de nós. Que nós, cada um de nós, possamos conhecer quem nós somos e comecemos a lutar para vencer esse grande inimigo que não está lá fora não, que está dentro de nós. Então, é essa luta que devemos travar, consciente de que só assim sairemos desse mundo das trevas. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas
Clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então, essa luz, essa paz, essa harmonia e esse equilíbrio que procuramos depende de cada um de nós, do esforço que cada um faz para ser melhor, para atender o próximo com essa amorosidade, essa mesma energia que Jesus trabalhou conosco, mesmo sabendo das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Só assim, né, nós conseguiremos nos renovar para sermos pessoas melhores. E é isto que o Evangelho espera de cada um de nós. A transformação íntima, a mudança de pensamento, de hábito e atitude para com o próximo e principalmente para nós mesmos. Então, com esta mensagem dessa noite, né, dessa transformação, vamos levar essa reflexão, né, para a meditação e pensarmos: o que eu posso fazer para me melhorar? Que atitude eu posso mudar, alterar? E esta é a grande, né, espera de Jesus, a transformação de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e vamos finalizar o nosso estudo, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo-lhe o socorro para nos ajudar nessa jornada enquanto encarnados, ajudando-nos a reconciliar conosco mesmo e com os nossos próximos, que são os nossos desafetos. Então, Jesus, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estarmos refletindo sobre o seu Evangelho e que as lições que aqui nos são colocadas sirva de exemplo, ou pelo menos de reflexão, para buscarmos a proposta de transformação interior através do estudo da personalidade que somos. Neste sentido, mais uma vez, te pedimos, Jesus, nos ajude para que possamos buscar esse aprimoramento, que é meta de cada um de nós, mas que ainda temos muita dificuldade em executar. Por isso, o socorro que te pedimos nesse momento é para que, de fato, auxilie-nos e continue conosco, nos amparando, nos protegendo, para que, de fato, possamos ser criaturas melhores. Abençoa-nos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.